Fala, gurizada, tudo beleza? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco de estatística. Bom, primeiro assunto que a gente precisa falar sobre as estatísticas aqui é sobre a média aritmética simples. O que é uma média aritmética simples? Para eu calcular a média aritmética simples, eu devo pegar todos os meus valores daquela minha amostra, ou seja, um valor, um segundo valor, e assim sucessivamente até o enésimo valor e dividir pela quantidade de valores que eu tenho nessa amostra, beleza? Tá, vamos direto para um exemplo para te entender como é que a gente resolve aqui. Por exemplo, eu te dou uma amostra com exatamente 10 números. Como é que eu vou calcular a média aritmética desses 10 números? Eu vou ter simplesmente que a média vai ser calculada por quem? Por 6, mais 7, mais 4, mais 3, mais 5, mais 8, mais 4, mais 2, mais 9, mais 10. Dividido por quem? Dividido exatamente pela quantidade de valores que eu tenho. Nesse caso, são 10 valores. Então, na hora de somar, agora a gente pega e soma números legais. Por exemplo, 6 com 10 dá 10, 6 com 4 dá 10. Depois aqui eu tenho 20. Aqui eu já tenho exatamente 30. 40, 49 e 58. Então, a minha média vai ser calculada como 58 dividido por 10. E 58 dividido por 10 vai me dar 5,8. Eis que eu tenho a minha média desses meus 10 valores da minha amostra. Feito? Já na média aritmética ponderada, como é que é calculada uma média aritmética ponderada? Vamos lá. A média aritmética ponderada é calculado pela razão entre quem? Tomam cuidado aqui. É a razão entre a soma dos produtos do teu valor pelo peso em relação àquele valor. Beleza? Então, nesse caso, o valor 1 vezes o seu peso. O valor 2 vezes o seu peso. Mais e assim sucessivamente, até onde? Até eu chegar no meu enésimo valor vezes o seu enésimo peso. Dividido por quê? Dividido pela soma dos pesos. E aqui tu toma muito cuidado. Quem é a mesma coisa que peso que vai aparecer para ti? Galera, peso é a mesma coisa que frequência, quantidade de vezes que aquele cara se repete. Vamos supor que um certo aluno teve numa prova de biologia uma nota 8, só que o peso dessa prova é exatamente igual a 2. Na prova de física ele teve uma nota 5 e o peso 3. Na nota de química, uma nota 7 e o peso 5. Como é que eu vou calcular a sua média? Como aqui eu tenho, nesse caso, notas e eu tenho pesos, frequências em relação a essas notas, eu tenho uma média aritmética ponderada. Então, eu vou ter que fazer, nesse caso, 8 vezes 2, mais 5 vezes 3, mais 7 vezes 5, dividido pela soma dos pesos. E os pesos são 2, 3 e 5. Nesse caso, eu vou ter então aqui 7 vezes 5, 35, mais 5 vezes 3, que é 15. Então, bora lá, eu vou ter nesse caso, então, 16 mais 15 mais 35, dividido por 10, que é a soma dos pesos. 15 mais 35, isso vai me resultar em 50. Mais 16, isso eu tenho 66 sobre 10, eu chego exatamente a uma média de 6,6. Essa é a média desse aluno. Importante salientar, quem é que faz essa média querendo ou não ficar um pouco mais baixa? É a média de química. Por quê? Porque ela tem uma maior frequência ali. Por mais que a nota de biologia seja alta, ela faz com que essa nota não suba tanto. Por quê? Porque o peso dela, a frequência dela se repetir é muito pequena. Beleza?
Falando em moda, o que é moda? Galera, vocês precisam aprender que moda é um valor que aparece como maior frequência dentro da tua amostra. Vamos supor que eu resolva fazer uma pesquisa com uma certa população e pergunto quais as marcas de celulares que aqueles, minha amostra tem, A resposta que eu mais obtiver vai ser a minha moda. Por exemplo, aqui vamos supor que eu te dei uma amostra com certos números, o 2, o 7, 8, 4, 8, 8, 9, 2, 5, 10. Quem é que seria a moda? Lembrando, a moda é o valor que aparece como uma maior frequência. Então, nesse caso aqui, a moda seria exatamente igual a 8. Por quê? Porque o 8 teve uma maior frequência dentro dessa minha amostra. Tranquilo no barco aqui, falando de estatística? Próximo assunto que a gente tem que falar aqui para vocês é sobre mediana. O que é a mediana, galera? Mediana é um termo central da tua amostra organizada em rol. O que seria organizar uma amostra em rol? Organizar aqueles dados de forma crescente ou de forma decrescente. E existem dois casos, tá? Existem quando tu tiver uma amostra com uma quantidade ímpar de termos, e importante salientar, se eu tiver uma quantidade ímpar de termos, o teu termo central vai aparecer naquela amostra. E existe uma amostra com uma quantidade par de termos. Já numa amostra com quantidade par de termos, eu quero que tu tome muito cuidado, porque não necessariamente esse termo central vai estar na tua amostra. Como é que tu vai proceder aqui? Primeira coisa que tu deve ter aqui, olha só, galera, eu tenho uma quantidade ímpar de termos, esses termos estão todos bagunçados. Então, qual é o primeiro caso que eu tenho que fazer? Organizar eles de forma crescente ou de forma decrescente. Organizando eles em forma crescente, eu teria o termo 2, que é o menor, depois o 4, depois o 8, depois o 9 e, por final, o termo 10. Quem é o meu termo central? Como nessa amostra eu tenho 5 termos, para eu determinar quem vai ser o seu termo central, basta eu pegar a quantidade de termos, somar uma unidade e dividir por 2. Nesse caso, 5 mais 1 vai me dar 6. 6 dividido por 2, eu chego em 3. O que esse 3 está querendo me dizer? Está querendo me dizer que o terceiro termo dessa amostra vai ser o meu termo central. Nesse caso, então, eu chegaria aqui, a mediana vai ser o terceiro termo. E o terceiro termo dessa amostra é o termo de número 8. Então, a mediana vai ser igual a 8. Só que se tu tiver uma quantidade par de termos, a primeira coisa também vai ser organizar essa amostra de forma crescente ou decrescente, ou seja, organizar em rol. Organizando ela em rol, eu vou ter 5, 6, 6, depois o 7, o 8 e, por final, o número 11. Acabei de organizar essa amostra em rol. Só que agora, quando eu tiver uma quantidade par de termos, eu devo pegar e fazer a média aritmética entre esses dois termos. Como é que eu vou saber quem são esses dois termos centrais agora? Galera, eu tenho 6 termos. 6 dividido por 2 vai me dar 3. Então, eu tenho que pegar e fazer a média aritmética entre o terceiro mais o seu próximo, seu sucessor, que é o quarto. Então, eu tenho que fazer a média aritmética entre os dois termos centrais. E aí, com isso, eu chegaria nesse caso, que a mediana, se tu analisar 6 termos, 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu tenho que fazer a média aritmética entre, então, o meu terceiro termo e o quarto termo. Sempre a média aritmética entre o meu termo médio, no caso, aí, então, nesse caso, eu vou ter, entre aspas, a minha mediana vai ser calculada da seguinte forma: 6 mais 7 dividido por 2, o que vai me corresponder em 6,5. E eis que eu tenho que a mediana é exatamente igual a 6,5.
Toma muito cuidado. Provavelmente se cair na hora da tua prova uma questão envolvendo a mediana, vai ser numa quantidade par de termos, tá? Variância e desvio padrão. Aqui, nas questões de variância e desvio padrão da nossa prova do Enem, dificilmente eles cobram o cálculo. Dificilmente não, eles nunca cobraram o cálculo. Eles cobram a interpretação. Mas o que é a variância e o que é o desvio padrão? Lembrando, variância e desvio padrão são medidas de dispersão que verificam o quão distante o valor está de uma média, tá? E o que tu precisa saber na hora da tua prova? Tu precisa saber que quanto mais regular, menor vai ter que ser a tua variância e, consequentemente, menor vai ser o teu desvio padrão. Quanto menos regular for aquela tua amostra, maior vai ter que ser o teu valor, ou seja, maior vai ser a tua variância e maior vai ser o teu desvio padrão. Vamos entender aqui a partir de um exemplo. Vamos supor que o aluno A e o aluno B realizaram 3 testes, tiveram tal média e tal desvio padrão que eu já vou colocar para vocês, tá? Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Será aprovado nesse concurso aqui o aluno que tiver uma maior regularidade. Analisando o aluno A, no teste 1 ele tirou 14, no 2, 15, no 3, 16. E ele teve uma média 15 e um desvio padrão 0,3. O aluno B, no teste 1 ele tirou 8, depois 19 no teste 2, no teste 3, 18. A média também foi 15 e o seu desvio padrão foi de 4,97. Se vocês analisarem, as médias de ambos foi exatamente o mesmo valor. Ambos tiveram uma média igual a 15. Porém, analisando as notas do aluno A, tu percebe que ele sempre ficou muito próximo da média. Muito próximo da média. Uma hora ele teve uma nota abaixo, uma questão abaixo, e uma hora uma questão acima. Porém, o aluno B, ele teve uma média 15 também. Porém, daqui a pouco ele tirou 8, que dá 7 pontos para baixo. Aí depois ele tirou 19, o que dava 4 pontos para cima. E depois ele tirou 18, que dava 3 pontos acima. Ou seja, ele teve uma irregularidade. Uma hora ele estava mal, uma hora ele estava super bem. Beleza? É isso que aconteceu. Então, como o aluno A teve um desvio padrão menor, as suas notas oscilaram menos, significa que o aluno A ele é mais regular. Se ele é mais regular, tu já sabe o que tem que acontecer. O seu desvio padrão vai ser menor e foi fornecido o seu desvio padrão de 0,32. Já o aluno B, o que ele é? Ele é menos regular. Menos regular. Então, tu toma muito cuidado na hora de resolver uma questão envolvendo desvio padrão ou variância. Provavelmente eles vão te pedir um mais regular. Se é mais regular, menor o teu desvio padrão e menor a tua variância. Se ele te pedir um menos regular, tem que ser o maior desvio padrão, maior a tua variância. Beleza?